Primeira Esta Câmara, conferência será gravada agora. ata da 11ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheira Selma Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passamos para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 005-2019, TC 7014-2018, entre outros relacionados à aposentadoria. Aprovados acórdãos número 304 a 308. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 12.770-2018, TC 14.361-2017, entre outros relacionados à aposentadorias. Aprovados acórdãos número 309 a 326. TC 6388-2020, denúncia representação, aprovada decisão simples. TC 17656-2017, retirado de pauta. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação, como se manifesta a conselheira Rosa De acordo, sobre a ata, de acordo. como se manifesta a conselheira Raquel. Também de acordo, presidente. Excelências, assim aprovado. Está franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia, com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhora representante do Ministério Público. Presidente, eu tenho ao todo 9 processos, são 2 contas e 7 aposentadorias e 2 reservas. Na verdade, são 7 aposentadorias, 2 reservas e 2 contas. São 11 processos. E como temos feito o encaminhamento aos gabinetes de Vossas Excelências, com as nossas decisões, apresento aos senhores o nosso posicionamento, que está também nos ofícios que foram encaminhados a Vossas Excelências, registrando também que em todos os processos houve manifestação do Ministério Público, exceto em um, que não houve, num dos FUNCONTAS, que não houve manifestação do interessado, e estão todos em conformidade os nossos votos, com os pareceres ofertados também pelo Ministério Público. Essa foi a nossa manifestação, que consta dos ofícios encaminhados a Vossas Excelências. Com a palavra o órgão ministerial. Eu reitero a manifestação escrita do Ministério Público de Contas nos processos de registro, né, pelo registro dos atos. No caso dos FUNCONTAS, como foi relatado pela conselheira Rosa, no processo 17.134 não houve manifestação de mérito,
porque, como não foi apresentada defesa pela gestora, fica dispensada a análise pelo Ministério Público de Contas. Em discussão e votação. Como vota a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho a conselheira relatora em todos os votos, senhor presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência, conselheira Rosa com a palavra. Presidente, dessa forma, nossa pauta está esgotada para a sessão. Perfeitamente. Conselheira Raquel, a senhora com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor Estevão, representando o Ministério Público de Contas. Eu vou começar pela relatoria do gabinete do conselheiro Rodrigo, onde eu tenho um processo pautado, que é o TC 11.948 de 2020, que trata de uma denúncia que foi formulada à ouvidoria desta Corte, a fim de que fossem prestadas informações quanto à situação de processo em andamento aqui neste Tribunal de Contas, sem indicação de número de identificação, a respeito da realização do concurso público na Câmara Municipal de Giraldo Ponciano. Denuncia o demandante a morosidade desta Corte de Contas, ou seja, nós estamos sendo denunciados, nós mesmos sendo denunciados para nós mesmos. A morosidade desta Corte de Contas na análise do referido processo, impugnado e suspenso por decisão colegiada desde o exercício de 2011, porém sem decisão definitiva até a data da demanda. Em atenção ao artigo 2º da Resolução Normativa 2 de 2006, seus incisos 2, 3, 6 e 9, e conforme determinação do conselheiro ouvidor à época, foi enviado ofício ao presidente da Câmara Municipal de Giraldo Ponciano para que se manifestasse sobre a matéria e encaminhasse esclarecimentos que entendessem necessários à elucidação dos fatos. Em resposta ao ofício, o presidente da Câmara Municipal informou que esta Corte determinou a suspensão do concurso público, que a decisão fora cumprida e que até a data de sua manifestação não houve decisão definitiva, tendo anexado ainda cópia da decisão simples, na qual fora possível identificar o número do processo em questão, qual seja o TC 16.407 de 2011. Registro que o Ministério Público de Contas, por meio do parecer 936 de 2021, da palavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, opinou pelo arquivamento da presente denúncia, uma vez que já existe processo apurando o certame impugnado, devendo apenas este ter prioridade de tramitação, considerando o extenso lapso temporal desde o seu ajuizamento e devendo ainda ser informado ao conselheiro relator do processo 16.407 de 2011 o teor dos fatos apurados nestes autos, para que tome as providências que entender cabíveis. Em rápida busca no sistema ETCE, foi possível localizar o processo e, ao compulsar seus autos, verificou-se que no dia 14 de outubro de 2020, o referido processo foi relatado e discutido para a segunda Câmara do Tribunal de Contas, decidindo, em sua maioria, acolher o voto do conselheiro relator do feito nos seguintes termos: reconhecer a nulidade do contrato 8 de 2011, recomendar ao atual presidente da Câmara Municipal de Giraldo Ponciano que adote providências efetivas no sentido de promover a devida qualificação e capacitação do seu quadro técnico, revogar a decisão cautelar proferida por esta Corte de Contas que determinou a suspensão do concurso público, a fim de que a autoridade competente possa voluntariamente realizar o juízo de homologação do resultado final do certame, arquivar a fiscalização quanto à inidoneidade do concurso público, tendo em vista que não foram encontrados quaisquer indícios de favorecimento, de fraude ou de ilegalidade na execução do certame realizado pela Universidade Patativa do Assaré, aplicar a súmula 1 do Tribunal de Contas ao caso, declarando prescritas as pretensões sancionatórias desta Corte, pelo decurso do tempo, encaminhar a cópia desta decisão à Promotoria de Justiça de Giraldo Ponciano, do Ministério Público Estadual, para a adoção das providências de sua alçada, notificar pessoalmente os interessados e publicar a deliberação. Sendo assim, conclui-se, portanto, pela perda do objeto do processo em tela, uma vez que visava tão somente denunciar a morosidade do andamento do processo TC 16.407, o qual já se encontra julgado conforme acórdão supracitado. Enfim, nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago o voto no sentido de determinar o arquivamento desse processo, e, na verdade, eu fiquei até um pouco confusa sobre a natureza em si do processo, se era uma denúncia, se era
um pedido de informação, mas o processo já estava autuado pela ouvidoria como uma denúncia e com as informações de que o processo já estava decidido, eu achei por bem dar o devido andamento e arquivar, que seria uma decisão mais fácil que atenderia qualquer objetivo. Esse é o meu voto, senhor presidente. O órgão ministerial com a palavra. Bem, a manifestação do Ministério Público nos autos foi pelo arquivamento, né, considerando que existia um processo que analisava a contratação, a realização do concurso público. E os fatos que se sucederam, eles ainda confirmam, né, mais ainda, esse posicionamento do Ministério Público de Contas, porque o processo de fiscalização teve andamento. Aqui a gente pode até verificar que essa denúncia acabou impulsionando, né, que o outro procedimento fosse finalizado, e essa é uma questão que a gente precisa estar bastante atento, né, a duração dessas cautelares sem a conclusão de mérito, e é inclusive uma questão que é trazida pela nova lei de licitações, né, naquele dispositivo que sofre muitas críticas quanto à constitucionalidade, que impõe prazo ao tribunal para julgar o mérito quando existem cautelares, e isso é motivado por essa vivência dos tribunais, por essa realidade, que é uma realidade não do Tribunal de Contas de Alagoas, mas dos tribunais de contas em geral, e coisa que a gente também verifica no judiciário. Então, isso é mais um alerta para que a gente esteja atento à efetividade das decisões do tribunal, né, para que as cautelares não se perpetuem. Como a gente até discutiu sexta-feira no curso de licitações, às vezes uma suspensão que se perpetua no tempo, ela acaba sendo ainda mais danosa do que a irregularidade que deu causa à cautelar. Então, que a gente possa realmente estar atento e que as cautelares elas sejam realmente determinadas para medidas de urgência e que o mérito seja apreciado o quanto antes para que o interesse público seja atendido e as situações irregulares não se perpetuem. Então, eu estou de acordo com o posicionamento da conselheira Raquel e também ratifico o posicionamento do colega nos autos. Em discussão e votação. Excelência, esse processo, eu entendi a senhora falar que estava relacionado a outro, que era um processo em que foi deferida a suspensão do procedimento do concurso. Eu queria saber, assim, questão de dúvida, porque teve um processo, acho que não sei se é o mesmo, que foi levado à sessão da segunda Câmara, não sei se é o mesmo, é só uma dúvida saber, que a contratação ela foi irregular, mas que a realização do procedimento, a Câmara entendeu que não. Seria esse o processo relacionado de contratação irregular, mas que, como não houve nenhum vício na realização do processo seletivo, deu-se seguimento à contratação, seria esse ou é outra? Eu não tenho como dizer com certeza, porque eu não estava nessa discussão, mas pelo teor da decisão que tem aqui, esse processo foi relatado no dia 14 de outubro do ano passado, na segunda Câmara, mas de fato ele reconhece a nulidade do contrato e em seguida ele revoga a cautelar que tinha suspendido, a fim de que a autoridade competente pudesse voluntariamente realizar o juízo de homologação do resultado final do certame. Então, eu acredito que possa ser, de fato, esse processo. Senhor presidente. Pois não. E arquivar a fiscalização quanto à inidoneidade do concurso público, tendo em vista que não foram encontrados quaisquer indícios de favorecimento de fraude ou de ilegalidade na execução do certame. Então, acredito que possa ser, sim, mas, de qualquer forma, em sendo esse ou em sendo outro, eu acho que não afeta muito o resultado, a decisão desse processo que eu trago, né?
Só para contribuir, senhor presidente, porque eu estava presente à sessão e foi exatamente isso que o senhor relatou nesse momento, viu? Certo, Foi um caso de convalidação. Foi um caso de convalidação. Que o contrato foi considerado nulo, mas a realização do certame não. Ok, tá certo. Satisfeito. Continue em discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Eu acompanho a relatora, presidente. Excelência, eu também a acompanho com relação ao arquivamento desses autos, para mim, pela evidente perda do objeto, tendo em vista as situações já verificadas em outro procedimento administrativo da Corte de Contas. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, a pauta do gabinete do conselheiro Rodrigo fica finalizada e do meu gabinete eu tenho pautado os processos de aposentadoria. Todos eles foram encaminhados em ofícios para os gabinetes de Vossa Excelência, assim como do Ministério Público de Contas. E, como de praxe, são processos em que há nos autos parecer pelo órgão técnico e pelo Ministério Público de Contas, no sentido da legalidade dos referidos atos, e o meu voto é no mesmo sentido, motivo pelo qual eu peço vênia para colocar apenas a lista desses processos em deliberação, pelo registro de todos os autos de aposentadoria e as demais medidas de praxe. Com a palavra o órgão ministerial. Conselheiro, eu apenas ratifico as manifestações do Ministério Público de Contas que constam já dos autos. Em discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Com a relatora, presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência. Senhor presidente, não tenho mais processo para relatar na sessão de hoje. Perfeitamente. Dando seguimento, com a palavra, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhoras conselheiras, primeiro Ministério Público, nossa colega Bida e todos que nos assistem. Trago atos de registro pessoal e em número são 2 aposentadorias voluntárias com proventos integrais, 2 transferências para reserva remunerada e 2 transferências para reforma ex officio por incapacidade definitiva. Todos esses processos foram enviados a Vossas Excelências através do ofício circular 10 de 2021, no dia 3 de maio de 21. São o registro pessoal, como eu já coloquei, tiveram os pareceres do órgão técnico da DIMOP pelo registro e, no mesmo sentido, pelo Ministério Público, razão pela qual eu acompanho os respectivos pareceres e proponho que Vossas Excelências decidam ordenar o registro dos respectivos atos da Ciência Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a compensação financeira quando houver, determinada evolução dos processos administrativos originais aos órgãos de previdência e a publicidade para os devidos fins. É como eu proponho a decisão a Vossas Excelências. Com a palavra o órgão ministerial. Eu ratifico os pareceres expedidos pelas Procuradorias de Contas relativas a cada uma de suas atribuições na 6ª Procuradoria. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o relator, presidente. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Também com o relator, presidente.
Então, também compactuo no mesmo sentido, votados as propostas de votos do conselheiro aprovadas. Excelência. Senhor presidente, encerro assim a minha pauta por hoje. Desculpe, excelências, eu tenho processos de ato de pessoal para a sessão de hoje. Só um minutinho, por gentileza. São cerca de 15 processos, todos de ato pessoal, em que trago voto pela homologação, tendo em vista a obediência dos atos concessórios à legislação vigente. Verifico que alguns dos nossos processos, assim como de outros colegas, há uma diferença das informações de nome constantes do SIM e daquele que é publicado no Diário Oficial, mas nada que possa comprometer o futuro direito de qualquer beneficiário. Questões de acentos, basicamente, não tratando de grafia e nem de incompletude de nomes. Tendo em vista que os atos concessórios estavam concordes com a legislação da época, eu trago o voto no sentido que os homologuemos, que informemos aos órgãos previdenciários, para que devolvamos a documentação originária, que os guarnecem, assim como, havendo a possibilidade, que se observe a devida compensação financeira previdenciária, tendo em vista que os processos também percorreram todos os caminhos conforme a legislação que rege a matéria na Corte de Contas. É como voto, excelências. Com a palavra, o órgão ministerial, e já queria fazer aqui uma consignação quanto ao processo 15.726 de 2018, ele não vai ser relatado, está sendo retirado de pauta, pois não foi publicado o nome do interessado. Assim, está aí comprometida a devida publicidade. Quanto aos outros, esses são os meus votos. Doutora Estela. Bem, considerando que em todos os processos tem havido manifestação escrita do Ministério Público de Contas, eu ratifico os pareceres no sentido do registro dos atos. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Também acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, também aprovados. Não tem mais processos para a pauta de hoje. Acredito que já podemos dá-la por encerrada. Fica novamente franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, mais uma vez, refaço a convocação para o dia normal de nossas sessões, desejando a todos saúde, muita saúde. E um bom dia. Amém. Para nós todos.